faz mais ou menos uns 10 minutos que eu tava sentada aqui tentando gravar esse vídeo e eu só chorava. Desde que eu cheguei na Austrália, mais ou menos um ano atrás, Deus tem me incomodado pra gravar o meu testemunho e postar ele em algum lugar. Eu ainda não tinha entendido o motivo e confesso que por muitas vezes eu relutei em fazer esse vídeo porque quando Deus me pediu isso, eu ainda estava em Brisbane, a outra cidade que eu morava, e o cenário que eu vivia ela era completamente diferente do cenário que eu vivia aqui, em Adelaide. Mas na minha cabeça, eu não tinha motivo, eu não tinha o que contar. Era como se não existisse um testemunho por conta da situação que eu me encontrava. Mas na verdade, a minha situação em si já era um testemunho. E muito grande. O fato de eu ter chegado aqui foi uma coisa muito incrível que aconteceu. E não tem uma explicação lógica. Pra mim não tem uma explicação lógica. Foi Deus que me trouxe e eu preciso obedecer. Eu, com 18 anos, eu tinha recebido a promessa de sair do país. Com 18 anos. E eu tentei ir para os Estados Unidos 2 vezes e eu tive o meu visto negado. As 2 vezes que eu tentei, o meu visto foi negado. E eu ficava tentando entender o porquê. Se eu tinha uma promessa, o porquê que meu visto estava sendo negado. Na minha cabeça, ainda eu não entendi, ainda não tinha maturidade suficiente para entender. E aí, em mais ou menos uns 7 anos depois, eu tentei ir pra Europa e deu errado de novo. E eu ficava, meu Deus, mas de novo, sabe? Eu sei que existe uma promessa e por que que não tá dando certo? Aí eu estava em um relacionamento que eu precisava sair e eu não conseguia, eu não tinha força pra sair daquele relacionamento. E eu pedia muito pra Deus pra me tirar daquilo. E aí quando eu consegui, quando eu saí, eu comecei a me reaproximar de Deus. Não que eu não acreditasse, ou enfim, mas a vida que eu levava já não era condizente com as coisas que eu havia aprendido, eu não andava de acordo com a palavra de Deus, eu não andava de acordo com a Bíblia, eu não andava de acordo com absolutamente nada. Eu conhecia Deus, eu conhecia a palavra, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu fazia completamente o contrário, porque na minha cabeça, tá tudo bem, não tô fazendo mal pra ninguém. Só que depois que eu consegui sair desse relacionamento, eu consegui me aproximar mais de Deus, porque foi uma coisa que eu pedi tanto, sabe? Então, eu queria voltar pra onde eu sabia que eu não devia ter saído. E conforme eu fui me reaproximando de Deus, eu conseguia ver o agir dele na minha vida em várias áreas. Em um determinado momento, eu fui trabalhar na casa de uma paciente minha. E eu lembro que esse sonho de ir pra fora, ele tava já numa gaveta há muito tempo. E aos poucos aquilo foi voltando, sabe? Aquilo foi vindo à minha mente novamente. E aí, pouco antes de eu trabalhar na casa dessa moça, mais ou menos umas duas ou 3 semanas antes, uma amiga minha tava em casa e ela tava planejando a viagem pra Austrália e eu falei que não viria, que não tinha vontade mais de sair do país, porque era frustrante, né? 3 vezes eu tentei, não deu certo. Era muito frustrante. E aí eu não quis mais vir. E eu falava pra ela, não, eu não vou. Tinha uma outra amiga minha que também já estava aqui. Eu falava, não, eu não vou. Mas naquele dia, ela tava na minha casa e ela tava conversando com a minha mãe. E eu não sei o motivo, não sei o porquê, mas uma chave virou, sabe? E a gente conversando sobre a Austrália, eu falei, eu acho que eu quero. Eu acho que eu quero tentar de novo. E aí eu comecei a pesquisar algumas agências, meios de vir pra cá, valores, enfim. Mas aquilo parecia tão inalcançável. Eram valores tão absurdos pra minha realidade que eu achava que era besteira minha.
E eu tinha acabado de comprar um apartamento com a minha mãe. E a gente tinha vendido minha mãe vendeu praticamente tudo que ela tinha de valor. E a gente fez empréstimo, a gente deu nosso jeito, porque a gente precisava muito do apartamento. A casa que a gente tava morando tava muito ruim. A gente precisava entregar a casa de aluguel. E já tava cansativo ficar pagando aluguel e toda hora tendo que se mudar. E a gente decidiu comprar apartamento. Então, assim, a gente não tinha realmente uma folga no orçamento pra poder planejar uma viagem. E aí, fui trabalhar na casa dessa minha paciente. E eu tava, já fazia umas 2 semanas na casa dela. E era muito incrível, porque ela recebia muita visita. Ela tinha feito uma cirurgia. E ela recebia muita visita. E todos os amigos dela que iam visitar ela, eles falavam sobre viagens que eles tinham feito, principalmente pra Europa. Viagens que eles tinham feito e coisas que eles tinham vivido. E eles falavam outras línguas e eles conversavam sobre assuntos que eu nunca nem tinha ouvido falar. E eu ficava assim, caraca, eu queria tanto, né? E isso é um sonho muito antigo meu. Eu tinha, acho que até antes dos 18 anos eu já tinha vontade de sair do país. Ok. Aí ela me perguntou, uma conversa que a gente teve, ela me perguntou se eu tinha vontade, se eu já tinha saído. E eu comentei com ela que eu tinha vontade, só que eu já tinha tentado antes, não tinha dado certo. E aí eu, conversando com ela, ela falou, não, mas pra onde você queria ir? E na hora, o que veio na minha cabeça foi a Austrália. E eu não sei por quê, porque eu nunca quis vir pra Austrália. Eu nunca quis, eu nunca nem pesquisei muita coisa sobre a Austrália, né? Quando tá no Brasil, tudo que a gente escuta sobre intercâmbio é Europa e Estados Unidos. Pouca gente falava sobre a Austrália. E aí, eu não sei por quê. Na hora eu falei, talvez pra Austrália. Talvez pela facilidade das minhas amigas de estarem aqui ou vindo pra cá, enfim, eu falei Austrália. E ela, não, vamos dar um jeito, vamos pesquisar. E aí eu olhei assim e falei, vamos? Como assim, vamos? Não fazia o menor sentido pra mim. Eu tava 2 semanas na casa dela, trabalhando pra ela. E aí a gente começou a pesquisar. E ela tem um rapaz que trabalha com ela, que já tinha vindo pra Austrália. Então ele tinha contato de agência de intercâmbio e tudo mais. E ele me passou o contato. E aí eu pedi um orçamento. Quando eu pedi o orçamento, eu lembro de ter perguntado pra ele assim, caso eu queira, né, em quantas vezes você parcela e tudo mais? Ele, não, quantas vezes você quiser, se você quiser jogar a viagem pra daqui 1, 2 anos. Eu pensando, só se for assim mesmo, né, porque era um valor muito alto. E aí eu pedi um orçamento pra 12 meses, né, pra 1 ano. Ele me passou o orçamento. Aí na hora que eu olhei o valor, eu lembro que eu dava risada sozinha, eu falei, gente, isso aqui é muito inalcançável. Era um valor muito alto, e eu acho que pra eu conseguir pagar o valor naquela época, eu precisaria de uns 2, 3 anos. 1 ano não era suficiente. Não é uma coisa assim, uau, que coisa de outro mundo, milhões, não é, mas é porque pra minha realidade realmente não fazia o menor sentido aquele orçamento. E ela me perguntou, a minha cliente perguntou, e aí, você pediu o orçamento? E eu falei, aham. E eu falei, mas como eu já imaginava, né, muito fora da minha realidade e tudo mais, e tentando mudar de assunto. E ela, quanto fora dessa? Sabe, ela me fazia falar sobre aquilo. E aí ela falou, não, fecha com ele. A gente dá um jeito, você consegue, né? Você vai achar uma forma de pagar. E aquilo já tava gerando uma expectativa dentro de mim. Eu não queria. Mas eu já tava criando expectativa sobre aquilo, tipo, e se der certo? E se eu conseguir, mesmo que nem ela tá falando? E aí eu lembro que eu fui conversar com o rapaz, falei, olha, eu vou tentar fechar, como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode organizar o pagamento e tudo mais. Escolhemos a escola, escolhemos a cidade, as datas e tudo, e eu pedi pra jogar uma data bem pra frente, né, que era pra eu ter tempo de organizar aquilo. Eu não sabia, eu não tinha nem noção do quão trabalhoso isso ia ser. Eu só sabia que ia ser muito difícil.
Mas eu abracei. E aí, isso era metade do mês, mais ou menos. A gente tava no meio do mês, acho que de setembro, se eu não me engano. E aí ele pediu um sinal, porque era o sinal que ele tinha que dar pra escola. E eu já não tinha um sinal, porque era... Eu acho que na época era um valor nem tão alto, eram R$700, mas pra mim era um valor muito alto. E aí eu falei assim, já começou dando errado, né? Eu acho melhor eu parar por aqui. E aí ela ficou sabendo, né? Ela perguntou a respeito disso e eu comentei. E ela se propôs a pagar esse sinal pra mim. E eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei muito sem graça, porque eu já tava trabalhando, ela já tinha pagado meu salário adiantado. E não... Eu nunca gostei, assim, eu nunca fui de pedir nada pra ninguém. E a minha família até brinca com isso, que eu e a minha irmã, nós somos completamente diferentes, né? Ela, qualquer oportunidade de ganhar alguma coisa, ela abraça, e eu nunca gostei muito disso. Eu sempre achava que eu tava incomodando as pessoas e eu não queria, enfim. E aí ela pediu pra pagar esse sinal e eu aceitei, acabei aceitando. Logo depois, como eu só tinha pagado o sinal, a primeira parcela já ia vencer logo em seguida. Eu acho que era mais ou menos em uns 10, 15 dias. Quando eu terminei, que passou esse período e chegou a primeira parcela, eu não tinha. Eu lembro que a gente tava na cozinha, eu e a minha cliente, e a gente tava conversando, e ela me perguntou, eu não sei porque isso veio na mente dela, mas ela perguntou: e a primeira parcela você já pagou? E aí eu engoli seco, assim. Aí eu falei, não, mas eu vou pagar, vai entrar um dinheiro X, e era mentira, porque não ia entrar dinheiro nenhum. O meu salário já estava 100% comprometido com as coisas do apartamento, não tinha como, e eu já estava mandando mensagem pro rapaz da agência e perguntando, olha, se eu precisar cancelar, vocês devolvem o dinheiro, né, porque não era o meu dinheiro, era o dinheiro dela. E, enfim, e aí ela se ofereceu de novo pra pagar a minha primeira parcela. E eu achava aquilo, tipo, meu Deus, eu nunca vou conseguir devolver esse dinheiro. E aí ela virou pra mim e falou assim, eu não tô te pedindo pra você me devolver, eu tô te ajudando. Ela falou assim, eu estou te ajudando. E aí ela pagou a minha primeira parcela. Quando ela pagou a minha primeira parcela, a gente ainda tava na cozinha conversando. E aí ela se ofereceu pra pagar o meu curso inteiro. E na noite anterior, antes de dormir, eu lembro que eu pensei assim, caramba, amanhã é o dia que vence a parcela, né, e eu não tenho dinheiro. Eu falei, ai, Senhor, se não for dessa vez de novo, ai, tira isso do meu coração, não deixa eu criar mais expectativa, né, porque não condiz com a minha realidade. E eu já tava, assim, me imaginando aqui, sabe, mas ao mesmo tempo eu achava isso tão impossível, porque eu olhava pro ambiente que eu tava, a situação em que as coisas estavam. E não fazia sentido, não era favorável, sabe? E ela falou assim pra mim, eu quero pagar seu curso todo. E aí eu falei, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não. Quando é o seu dinheiro, quando são as suas coisas, a responsabilidade é diferente do que você se comprometer com o dinheiro dos outros, né? Pelo menos isso é uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou. E aí, ok. Ela falou, você tem 24 horas pra me responder. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe. E eu falei, mãe, ela é doida. Como que ela quer pagar o meu curso todo? Mas faz 2 semanas que eu tô na casa dela. E eu lembro que eu falava, mãe, a gente não tem nem como retribuir isso, a gente nunca vai conseguir. E ela falou assim, se ela te oferecer... Eu lembro que minha mãe falou assim, se ela te ofereceu é porque ela pode e porque ela quer te ajudar. E aí, no dia seguinte, a gente foi pro shopping porque ela precisava comprar algumas coisas pra uma viagem. Eu levei ela
Aliás, eu fui com ela, né, porque ela precisava de ajuda ainda por conta dos pontos da cirurgia e tudo mais. Ela era uma pessoa que não parava quieta. Se ela precisasse ir pro shopping, ela ia pro shopping, né, independente do que eu falasse pra ela. Fui com ela ao shopping. E aí ela me perguntou de novo. E aí decidiu. E aí eu já estava pensando, né, e eu resolvi aceitar. E aí eu comecei a questionar ela o porquê disso, o porquê dela tá me ajudando. E ela falou assim, que há muito tempo atrás uma pessoa fez a mesma coisa por ela. E a condição era que quando ela pudesse, ela faria isso por alguém. E foi a condição que ela impôs pra mim também. Quando você puder, você vai fazer a mesma coisa por outra pessoa. E eu lembrei na oração que eu tinha feito, de que, Senhor, se não for dessa vez, que o Senhor tire do meu coração, mas que se por acaso for, eu preciso de um milagre, porque era muito impossível pra mim. E é engraçado porque, olhando de fora a situação, algumas pessoas, mas era só você ter jogado isso mais pra frente, você poderia ter parcelado. Não. Eu não sabia, mas a minha viagem já tinha uma data. E eu não tinha tempo. Eu não poderia mudar essa data. Eu já tinha organizado tudo. A minha viagem estava paga. Era muito engraçado porque eu planejei pagar ela em 12 meses. E eu paguei ela em menos... Eu paguei ela em menos de um mês. Eu não, né? A minha cliente pagou, mas estava pago em menos de um mês. E dali em diante, eu comecei a me aproximar ainda mais de Deus. Não pelo que Ele tinha me dado, ou por eu querer algo, mas porque eu vi que em meio a tanta coisa que eu fiz e a tanto tempo longe, Ele ainda estava agindo na minha vida e Ele ainda tinha um propósito pra mim. E eu não sabia o que era. Eu não sabia o porquê dessa viagem. Eu achava que era só pra satisfazer um capricho ou um sonho meu, e não era. Deus ainda tinha planos grandes pra mim e eu tava descobrindo isso. E logo em seguida, pra vir pra Austrália, eu precisava ser demitida, eu não poderia pedir demissão. Porque eu ainda pagava meu apartamento e eu não poderia simplesmente chegar aqui e ficar contando com a sorte de arrumar um emprego pra mandar dinheiro pro Brasil. Eu precisaria chegar aqui com uma folga, pelo menos. Então, se eu fosse mandada embora, o meu seguro-desemprego seria pra pagar meu apartamento. E aí, a gente tinha acabado de ter uma reunião, não fazia muito tempo, que as demissões seriam seguradas por um tempo, porque eles estavam com a verba um pouco mais curta por conta de contratos que eles estavam fechando, enfim. E ninguém seria mandado embora, a não ser que fosse um último caso, assim, muito urgente. E eu falei, eles não vão me mandar embora, Eu precisava ser mandada embora em maio. E aí eu falei assim, mas eu vou tentar, eu vou pedir. E aí eu liguei pra minha chefe na sexta-feira, não me lembro. Eu falei, olha, segunda-feira eu preciso conversar com você. E ela falou assim, você pode me adiantar o assunto? Eu falei, não, só segunda-feira. E ela insistiu pra eu adiantar o assunto e eu não quis adiantar porque... Não sei, na minha cabeça, peguei ela de surpresa e emocionar ela com a minha história triste. E aí eu cheguei na segunda-feira, ela já tava dentro da sala. Ela já tinha entrado na minha sala, ela estava me esperando. E aí eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu ganhei essa viagem. Não tem a menor possibilidade de eu cancelar. Só que eu preciso ser mandada embora porque eu acabei de comprar um apartamento e eu preciso do dinheiro pra manter. Eu não posso atrasar a parcela. E se de repente eu chegar na Austrália e não conseguir um emprego, eu preciso que esse dinheiro esteja sendo colocado na conta pra cumprir com os prazos, até eu conseguir alguma coisa. E aí ela virou pra mim e falou assim, ela levantou o teclado e embaixo do teclado tinha um envelope e era a minha demissão. E aí ela falou assim, o seu nome entrou e saiu da lista várias vezes, a gente precisava desligar uma pessoa, porque no nosso contrato tinha enfermeiro sobrando, a gente não poderia ficar. E, enfim, dentre as razões dela, da minha demissão,
E eu nunca chorei tanto por ter sido demitida, mas de um choro de alívio, assim, sabe? De obrigada. Eu amava trabalhar naquela empresa, era muito legal. E a unidade que eu tava era muito boa também, mas eu precisava ser mandada embora. Só que qual é o problema? Eu fui mandada embora em março, e pelas minhas contas eu precisaria ser mandada embora em maio. 2 dias depois eu arrumei outro emprego. Ela que não era registrada, e não era um emprego, era casual, né? Eu continuei recebendo o seguro-desemprego e o meu salário. E eu fui guardando esse dinheiro, pagando o apartamento, fui guardando esse dinheiro. Com a minha rescisão, eu paguei todas as minhas contas. Tudo que eu tinha de empréstimo do apartamento, não ficou absolutamente nada. Eu quitei tudo. Eu paguei as minhas contas, assim, e o dinheiro que eu recebia desse trabalho casual, que era muito pouco, mas que me salvou muito, era só pra pagar as contas do dia a dia e o meu convênio médico, porque eu não podia ficar sem o convênio. Esse dinheiro pagou meu visto, pagou os meus exames médicos que eu tinha que fazer pra vir pra cá, e não faltou nada. Foi exatamente ali, não faltou nada, mas também não sobrou. E esse era um problema, porque eu não tinha R$1 pra vir pra Austrália. E aí a minha mãe teve a brilhante ideia de fazer uma rifa. Logo eu, que não gostava de pedir nada pra ninguém, tinha que vender rifa. Mas foi o jeito que a gente achou, enfim. E a minha mãe vendeu rifa pra caramba, coitada. Não tinha ninguém que sentasse na cadeira do salão e não comprasse uma rifa com ela, porque eu acho que ela ofereceu pra Deus e mundo. E eu lembro que ainda faltavam, eu não me recordo se eram 100 ou 200 números, eu acho que eram 200. Mas faltavam 64 números pra fechar, e faltava uma semana pra eu vir pra Austrália, eu não tinha ainda a meta, né? E aí a minha mãe ligou pra algumas pessoas e continuou oferecendo, e aí um primo meu, que eu não falava há muito tempo, porque enfim, os nossos horários não batiam muito, ele trabalhava demais. Ele me ligou e falou: sua mãe contou que você tá vendendo uma rifa pra viajar. Aí eu já fiquei, ai meu Deus do céu. Eu falei, se você quiser ajudar, né, comprar 1 ou 2 números. Ele, quantos números faltam? Eu falei, 64. Eu falei, você tem bastante opção, porque na minha cabeça ele ia falar, quantos faltam, né, de quanto a quanto eu posso escolher. Eu falei, tem 64 números ainda, sem bastante opção. Aí ele, eu quero todos. Faltava uma semana pra eu viajar. E ele pediu todos. E era incrível porque sempre que eu achava, tipo, poxa, tudo deu certo até agora, não é possível que agora vai empacar, acontecia alguma coisa e andava de novo. E eu sempre orando e pedindo pra Deus me mostrar exatamente o que eu tinha que fazer, porque eu não sabia. Eu tava já sem trabalhar, porque esse segundo emprego que eu arrumei, ele durou pouco tempo. Eu parei de trabalhar em maio, exatamente a data que eu pretendia ser mandada embora do primeiro serviço. Mas eu fui mandada embora em maio. Mandada embora não, né? Eu saí de lá em maio. E ok, as passagens aéreas. É muito caro vir pra cá. É muito caro. Só a passagem de vinda pra cá é muito caro. E eu precisava comprar, e eu lembro que tinha uma promoção na Emirates por... Eu acho que a passagem devia estar uns 8 mil. E isso não é barato, mas era promoção, já não tinha como ser muito mais barato que isso. Porque uma das rotas mais baratas pra vir pra cá era pelos Estados Unidos, e eu já tinha 2 vistos negados, eu não tinha nem como arriscar um terceiro visto só pra passar por lá. Então, o voo que a gente achou era com escala em Dubai e vinha direto pra Brisbane, né? E ele falou assim, olha, tá numa promoção muito boa e tudo mais, a gente precisa comprar. Aí eu falei, então, eu preciso de uns 2 cartões, eu ia usar o meu e da minha mãe, né, pra comprar essa passagem, só que a gente precisava esperar cartão virar, porque pobre assim, a gente passa a vida inteira esperando esse cartão virar. E aí eu preciso esperar o cartão virar e tudo mais. Ele falou, mas a gente vai acabar perdendo porque tá chegando muito perto da sua viagem e tudo mais. E nesse dia, a mesma cliente que me deu o curso, eu já não trabalhava mais na casa dela, né? Já tinha passado bastante tempo. Ela ligou, e aí, tá tudo pronto? Eu falei, olha, falta só a passagem.
E eu tô esperando o cartão da minha mãe virar pra gente conseguir comprar. Aí ela virou e falou assim, não, liga pra minha secretária, pede pra ela fazer a compra da passagem, depois você me dá. E eu falei pra ele, olha, eu lembro que eu tinha falado pro rapaz no telefone, olha, a gente vai precisar esperar mais ou menos uns 15 dias até o meu cartão virar e tudo mais. E eu comprei a passagem no mesmo dia. Isso é muito engraçado porque toda vez que ele me passava o valor ou um orçamento pra alguma coisa, eu falava, olha, eu vou demorar X dias pra pagar. E eu pagava geralmente na mesma semana, porque nem eu sabia que as coisas iam acontecer tão rápido. E foi isso. Eu cheguei em Brisbane, pela graça do Senhor. E eu morei na casa, no quarto. Eu morei num quarto com uma amiga minha. Era pra ser algumas semanas, durou 6 meses. E foi muito difícil. Eu chorava todos os dias pedindo pra ir embora. Eu me lembro de dias que eu ajoelhava e eu pedia, pelo amor de Deus, pro Senhor me levar de volta pro Brasil. Porque não é fácil. Não é fácil. Você tá num lugar que você mal fala a língua, você não conhece ninguém, você se vê sozinha pra absolutamente tudo. Eu não consegui emprego de jeito nenhum. Eu demorei muito tempo pra conseguir um emprego. E o dinheiro acabando e as coisas acabando. E geralmente, hoje, o meu salário, ele dura uma semana, que é o que eu recebo toda semana. E na época eu tinha exatamente o que eu recebo de salário hoje e eu fiquei 40 dias. O que hoje eu uso em uma semana, precisei segurar por 40 dias. E eu lembro de um dia que eu tinha comido a última coisa que eu tinha no armário. E eu orei e falei assim, Senhor, obrigada porque hoje eu tinha, mas amanhã eu não tenho. E no dia seguinte tava lá. Nunca faltou nada. E eu não entendia o motivo de eu ter passado tanta coisa, de eu ter ficado tanto tempo sozinha, porque era muito difícil fazer amigo lá. Mas eu acho que eu precisava ter sido isolada da forma que eu fui pra me reaproximar 100% de Deus e aprender a escutar a voz de Deus, porque eu já não escutava mais. E ali eu escutei. Eu nunca chorei tanto na minha vida, mas eu escutava a voz de Deus em todas as minhas orações. E todos os dias, quando eu falava, pelo amor de Deus, me leva pro Brasil, pelo amor de Deus, eu acordava com uma sensação de hoje eu vou ter que tentar fazer isso funcionar. E não funcionava, dava errado de novo, mas todos os dias o Senhor me dava a oportunidade de tentar e me dava força pra tentar de novo. Mas eu nunca fui tão próxima de Deus na minha vida como eu fui naqueles 6 meses naquela cidade. E desde que eu decidi vir pra Austrália, eu sempre ouvi falar muito de Adelaide. Só que eu sempre bati o pé e falei, eu não vou pra Adelaide, porque é muito frio. E quem me conhece sabe que eu odeio passar frio. E aqui é um lugar que não importa a roupa que você tá usando. Quando tá frio, você vai sentir. Ai, mas tem casacos específicos, porque nas casas nada. Aqui a gente tem aquecedor e quando funciona e quando tem, e é caro, porque a conta de luz vem um absurdo. Mas era muito frio e eu falava que eu não ia vir pra cá. Então eu fiquei 6 meses em Brisbane. E quando faltava algumas horas pra eu renovar o meu visto, faltavam, tipo, acho que umas 3, 4 horas pra eu fechar o orçamento pra aplicar um novo visto, pra ficar lá mais um tempo. Eu conversei com alguns amigos meus que estavam aqui, alguns que estavam no Brasil vindo pra cá também. E essa chave virou na minha cabeça e apesar de odiar o frio, eu aceitei vir pra Adelaide. E quando eu cheguei aqui, fez assim, ó. Parece que tinha um arco-íris, assim, na minha vida, porque ela mudou da água pro vinho e foi uma mudança sensacional. Assim, indescritível. Eu não tava mais sozinha,
Eu consegui fazer amigos aqui que são uma família. Não tenho o menor medo de dizer isso, eles são uma família. Eu tô muito longe da minha. E isso era uma das coisas que eu orava muito quando eu tava lá, porque eu não tinha amigos lá. Na verdade, eu tinha amigos, mas não eram desse jeito. Não era desse jeito. E aí, eu consegui emprego no meu segundo dia aqui. E tudo foi fluindo, sabe? A forma como eu cheguei aqui também, mas enfim, isso é papo pra outro vídeo. Tudo foi fluindo. Eu lembro que aqui Deus me pedia de novo pra fazer esse vídeo. E eu ficava assim, como que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu não consigo falar. Eu não quero, o que as pessoas vão pensar? Elas vão achar que eu tô falando só sobre dinheiro e elas vão lembrar de quem eu era. E não importa quem eu era. Não importa o que eu fiz, não importa por onde eu andei. Nada disso importa mais. E eu precisava gravar esse vídeo e aí eu demorei muito pra gravar. Toda hora eu tinha um empecilho diferente. E quando eu consegui gravar, eu gravei com uma amiga minha. A gente fez ele num formato de podcast. E ficou muito legal, ficou muito bom. Só que eu tava esperando uma pessoa pra editar esse vídeo e a pessoa acabou não conseguindo, não teve tempo. E eu, mais uma vez, não gosto de pedir nada pra ninguém, principalmente de ficar insistindo. Então eu acabei deixando isso de lado. Eu falei, poxa, o vídeo tá pronto, mas precisa editar. E aí o Senhor falou comigo mais de uma vez. Senta no chão, pega o celular e grava. E eu já tinha decidido fazer isso na semana passada. A gente teve uma house party, que é a nossa célula, de quinta-feira, e eu já tinha decidido. E aí ontem, eu acho que Deus já tava assim, vamos minha filha, se mexa. E ele usou uma outra pessoa pra falar a respeito desse vídeo novamente. E eu falei, não dá pra esperar mais, eu preciso fazer. E eu lembro que essa pessoa que falou comigo, ela mandou o vídeo dela porque ela também tem um testemunho incrível, muito parecido com o meu, inclusive. E eu olhei eu tava assistindo o testemunho dela e ela chorava o vídeo inteiro. Eu falei, gente, tadinha da Rafa, ela chorou o vídeo todinho. E eu aqui, não, eu sou controlada, eu não vou chorar. E só pra começar a gravar, eu demorei mais de 10 minutos pra eu conseguir parar de chorar pra falar. E é muito bom você sentir que Deus te pegou literalmente pela mão e falou, dessa vez vai ser do meu jeito. Dessa vez eu tô junto, então dessa vez vai dar certo. E que toda promessa, ela tem um tempo pra ser cumprida. E hoje eu entendo isso. Eu não entendia. Eu achava que eu que tinha que buscar esse tempo, que eu que tinha que fazer acontecer. E não, toda promessa ela tem um tempo pra ser cumprida. Ela tem um propósito. Nenhuma promessa é feita simplesmente por fazer, sabe? Deus não vai falar assim, olha, eu vou te dar tal coisa ou você vai atuar em tal área à toa. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo pra ser feito. E eu demorei muito pra entender o que eu tô fazendo aqui na Austrália. Eu não tô aqui de férias, eu não tô aqui pra fazer dinheiro, muito menos pra estudar, também não vim. Eu sou muito grata por ter chegado aqui, porque era um sonho meu. E Deus, quando Ele tem um plano na sua vida, Ele planta isso no seu coração primeiro. E isso já tá plantado há muito tempo. Há muito tempo, muito tempo. Só que eu já não regava mais essa semente. Eu já não fazia mais questão de deixar isso criar uma raiz, sabe? Então, quando chegou a hora, acho que é como se Deus tivesse regado por Ele mesmo. E foi florescendo.
Só que tá na hora de dar fruto. E é muito difícil. É muito difícil. Mas vale muito a pena. A gente renuncia a coisas que a gente achou que nunca fosse renunciar. E a gente vive o extraordinário de Deus. E isso é indescritível. Não tem país, não tem dinheiro, não tem experiência no mundo que seja superior a isso. E esse é o meu testemunho de como eu vim parar na Austrália.